vocês são os corretores do texto de Marjorie. Aí vocês começam a fazer a leitura com este título. O que é que vocês vão pensar? Sim, mas o título diz o que para você? Traça o perfil dela pensando no título. Você se prepara para receber uma boa coisa ou uma coisa ruim? Não, é a primeira vez que eu estou ouvindo astronomia. Eu também. Primeira vez que eu vi foi justamente no texto dela. Então, eu me deparo com um termo desse e, no mínimo, a pessoa vai ter que ter segurança para apresentar. Como eu conheço Marjorie e eu sei que ela é da área de saúde, possivelmente ela sabe que existe o termo. Nem fui procurar, porque existe uma referência mais atual, né? Da nomenclatura. Então, eu já vou me comportar em relação à leitura desse texto, como eu vou receber um texto, eu vou apreciar um texto que tem conhecimento. Gera um impacto positivo ou negativo colocar esse termo? Extremamente positivo. Eu já vou me preparar para encontrar uma boa coisa. Tomara a Deus que a gente encontre uma boa coisa. Aí, e não somente em termos de conhecimento, porque a forma como ela organizou o título é uma forma muito criativa. É ou não é? É uma forma muito criativa. Eu posso até, no título, trabalhar um pouquinho a questão da pontuação. Se a gente quiser colocar a pontuação com uma exclamação aqui, você colocou a exclamação, né? E penso ainda, ela é atrevida. Ela é atrevida. Ela sabe escrever, porque se ela não soubesse escrever, se ela não soubesse escrever, ela não iria escolher o termo alcoolemia e não iria colocar a exclamação. Porque é muito atrevimento se você não souber escrever, fazer esse tipo de escolha. Então, a gente já vai olhando o texto com muita simpatia, tá? O que ela vai escrever é igual ao que todo mundo que escreveu sobre o assunto vai escrever. O que vai fazer a diferença é a forma como ela vai escrever. Não necessariamente essa palavra tem que estar na introdução. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas durante o texto ela aborda o termo. Ela aborda o termo. Se você aborda o termo, que eu lembro que você aborda o termo. Se você põe esse título e não põe ao longo do seu texto o termo do título, tem problema. Aí você tem que trabalhar realmente. Foi essa a sua preocupação, não foi, Ana? Foi. O termo que você fala é tal qual. Tal qual. Porque é nesse termo, nessa situação em especial. Não, em toda situação. Porque o título, ele traduz muito o que você está abordando. E aí, de repente, no seu texto não tem o termo, em nenhum momento, só no título, vai perder um pouquinho de coesão textual, tá? No Brasil, a lei seca proíbe o uso de bebida alcoólica ao volante. A implantação dessa lei revela um efeito positivo ao reduzir os números dos acidentes de trânsito. Porém, parte da população possibilita que motoristas embriagados não sejam flagrados nem punidos pela fiscalização da lei seca. Ok, direto? Foi específico aí? Foi bem direto, né? Vamos trabalhar a análise de cada um dos períodos. No meu primeiro período, qual é a minha função no primeiro período de introdução? Apresentar o tema. E o tema é justamente acerca da lei que indica a alcoolemia zero ao volante. Ela apresenta bem isso, não apresenta? Ela pega todos os elementos do tema Brasil, lei seca, o que é a lei seca, a proibição da bebida alcoólica ao volante. Na sequência, ela tem que apresentar algumas vertentes de análise. Vertente 1, vertente 2, e nós estamos trabalhando justamente a proposta ligada a uma intervenção. Ela não apresentou intervenção aqui. Tem a intervenção? Não. Mas ela pode apresentar um outro tipo de formatação do texto, ok? Primeira vertente, qual foi? A implantação dessa lei revela um efeito positivo. Então, nós criamos uma expectativa de que, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela abordará os efeitos positivos da lei seca no Brasil. E ela indica que reduz o número de
acidentes no trânsito. Mas a primeira ideia é que você já consegue identificar V1 aqui com um efeito positivo. O V2 é uma proposta que estabelece uma questão de oposição. Então, você tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. É assim que ela organiza a introdução do texto. O aspecto negativo qual é? Parte da população possibilita que motoristas embriagados não sejam flagrados nem punidos pela fiscalização da lei seca. Aqui nós temos, portanto, o V2. Eu senti falta de algo que fechasse. Ah, você sentiu falta disso lá, né? O que acontece? A intervenção é justamente a intervenção para isso. É necessário que haja conscientização coletiva, não somente uma lei, não somente um texto legal. A lei só vai ser de fato efetiva quando houver conscientização coletiva. Então, aqui o que faltou foi justamente... A intervenção ajuda a fechar. E é muito interessante porque você não fica mais com aquela sensação de falta alguma coisa. Não, você apresenta tema... V1 é a resolução para uma determinada problemática. E qual é a problemática nesse caso? É essa oposição aqui. A lei dá efeitos superpositivos, mas a população não ajuda. O que é necessário para nós qualificarmos mais ainda a lei? Uma ajuda da população. E para haver ajuda da população é necessário que haja conscientização. Então, você organiza muito bem o seu texto, tema V1, V2, mas... a gente sente falta de uma coisinha, justamente a intervenção. Aí seu parágrafo fica ótimo e traduz exatamente o que o completo, né, do texto. O texto como um todo, com a apresentação de 2 argumentos, uma intervenção, e isso já fecha. Vamos para o segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento. Não, a função desse Marjorie perguntou se na estruturação desse primeiro período já precisaria vir a questão dos efeitos. Não, porque você colocou o efeito como um V1, como vertente 1 a ser explorada. Ok? Então, você organizou muito bem. Planejar a introdução pensando nesse tipo de ordenação é bacana porque até qualifica a pontuação que você vai utilizar no texto. Então, você sabe que aqui vai colocar um ponto, V1, colocar um ponto, V2, colocar um ponto. E quando você pensa na ideia completinha, você já faz período. Porque período é quando você começa com letra maiúscula, termina com ponto e tem sentido completo, tem sentido fechado. Mesmo que ele se relacione com os períodos anteriores e posteriores. Segundo parágrafo, que é o parágrafo 1 de desenvolvimento, ela vai explorar a vertente 1, que é a vertente sobre os efeitos. Qual é a expectativa que nós temos? Logo, no primeiro período, a apresentação da vertente 1. Segundo período, uma justificativa, uma oposição, uma constatação, uma causa. Terceiro período, uma ilustração. E quarto período, justamente a constatação daquele elemento. Quando eu organizo assim como ela fez, eu tenho aquela ideia de crescimento. Então, eu pego o ontem com o hoje. Então, por exemplo, eu não botaria primeiro positivo. O primeiro parágrafo. Vamos olhar aqui pelo... mas é porque a forma como ela ordenou, ela não escolheu aquela análise de antes e hoje e futuro. Ela escolheu a análise de consequências, as consequências da lei, que é o efeito positivo. Depois, a ideia da oposição, apesar de o efeito ser positivo, a gente ainda não tem. Então, ela coloca aspecto positivo, aspecto negativo acerca da lei seca. É isso, mesmo que dá aspecto positivo e negativo, você só está errado, você não faz... Não, é só o tipo de análise... É crescente. Você tem o aspecto positivo e depende em que você acredita. Se você acreditar que quando alguém vai dar um fora numa pessoa, diz assim: você é ótimo. Eu gostei muito de sair com você.
você é bacaninha, joinha, mas eu não estou no meu momento. Você percebe que a intenção da pessoa ao apresentar um aspecto positivo e depois apresentar o aspecto negativo, ela acredita mais no negativo. Você sempre acredita no último elemento que você vai apresentar. Quando é positivo e negativo, você sempre acredita no último. Você não acredita no primeiro, não. É aí que a gente demarca a nossa posição? Você já começa a demarcar a posição aí, nesse momento. Por exemplo, legalização do aborto, legalização da pena de morte. Se você é a favor da pena de morte, você primeiro pode apresentar argumentos contrários à pena de morte e depois apresentar argumentos a favor da pena de morte. Porque o seu leitor, ele vai realçar o que por último você apresentou. Tanto que a menina ou o menino, quando recebem um fora desse tipo, ficam assim, mas você não gosta de mim, mas eu disse que você é ótima. Mas você não gosta de mim. A menina vai para casa, ela vai chorar, dizendo que a pessoa não gosta dela, ela não quer saber quais são as características que a pessoa ofereceu. Entendeu? Então, o que eu apresento por último É o que pesa mais. É o que pesa mais. Isso mesmo, porque eu não tenho contato com os acidentes, né, de trânsito, se reduziu ou não. Eu vejo mais as pessoas que vão tripular. Exatamente. Então, você acha que é muito mais pungente a ideia de que é ótima a lei, mas não vai valer muita coisa se a população continuar insistindo nesse processo de acobertar os infratores. Né? Então você acaba realçando. É diferente de ser a favor ou ser contra. Você não é a favor ou contra da lei seca. Você não está apresentando um aspecto atual, um aspecto antigo. Você está apresentando justamente vertentes que se opõem. Ponto. Aí pensando nesse crescimento, e até o que Marjorie apresentou é interessante, ela coloca essa abordagem na sequência e não no primeiro ponto, porque ela acha que é mais nocivo para a sociedade o fato de a própria comunidade não apoiar a lei seca e acabar ajudando a contravenção e ao seu convívio, à sua realidade. A nossa realidade, né? Porque a gente vê muito isso. Então, o que a gente cria de expectativa? Nós criamos como expectativa no parágrafo de desenvolvimento, parágrafo 1 de desenvolvimento, que ela apresente a abordagem sobre os efeitos positivos da lei seca, porque foi assim que ela sinalizou lá na introdução. Depois, apresente a sequência, indicando uma justificativa, uma causa, uma definição, uma constatação, uma oposição. Depois, apresente o quê? Uma ilustração. E, gente, se você não apresenta a ilustração, você está deixando o texto superficial. E aqui no final, obrigatoriamente, nos seus parágrafos de desenvolvimento, você não pode acabar um parágrafo de desenvolvimento na ilustração. Tem que finalizar. Porque quando você acaba um parágrafo de desenvolvimento na ilustração, o seu leitor acha que você não amarrou a ideia. Termina de ler e diz assim, ai meu Deus, parece que faltou alguma coisa. Então, às vezes, eu só leio um texto, só olho o texto, e aí consigo perceber que a pessoa terminou no exemplo. Isso é inconsciente. Eu olho e digo, isso aqui é um exemplo. Está superficial, está faltando. Esse parágrafo não vai estar completinho porque falta um momento crucial. Você pode até se recusar a fazer esse momento aqui. Não colocar esse momento de sequência. Vai ficar sem articulação, mas este aqui você não pode, este aqui você não pode, este aqui você não pode. Porque você apresenta, consolida e finaliza o seu texto. Vamos ver como é que ela fez o parágrafo 1 de desenvolvimento. Estatísticas mostram que parte dos acidentes de trânsito no Brasil tem relação com o uso de bebida alcoólica. Já apresentou a questão dos efeitos positivos? Eu achei que ela ilustrou aí. Ainda não apresentou. Ainda não apresentou. Então, a gente tem que ir com calma. Nesse momento, a gente já fica com o pé atrás. Tem, mas qual é a primeira vertente com a qual você vai trabalhar? Exatamente. Aí aqui você só está falando sobre o número de acidentes no parágrafo de desenvolvimento. Então você não foi tão direto ao ponto. Então a gente já fica com um pé atrás. Entendeu agora? Tá.
Tá, vou só continuar para eu fazer o link. O motorista embriagado tem seus reflexos diminuídos pela ação do álcool que deprime o sistema nervoso enquanto circula pelo corpo. Você está mostrando os efeitos positivos da lei seca ou você está mostrando as razões que levam ao acidente? São as razões. Você está apresentando as razões. E você, na introdução, mas o texto está bom, viu? Na introdução, você sinaliza para nós que a primeira ideia que você vai explorar é acerca dos efeitos positivos da lei seca, com a diminuição. Mas aqui você está falando sobre a redução do acidente? Você só citou os acidentes. Você não cita a redução dos acidentes. Então, se você colocasse lá em cima, a lei seca entrou em vigor e reduziu consideravelmente os acidentes de trânsito. Estatísticas mostram que parte dos acidentes no Brasil tem relação com o uso de bebida alcoólica. Veja que se você pusesse uma frase lá em cima, já sinalizando para a questão da redução dos acidentes, você já estaria dentro do esquema e a pessoa não iria considerar que você está repetindo a ideia dos acidentes de trânsito. Porque quando você traz aqui somente a ilustração do que é do porquê que acontece o acidente de trânsito no Brasil, entendeu? Então aqui em cima falta. Tá ótimo, só tem posição errada. Só falta uma frase lá em cima. Deixa eu ver se ela. E eu acho que essa aí, Rose, caberia na ilustração. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui. A lei seca estabelece alcoolemia zero ao volante e penaliza o condutor que infringir essa lei. A sua importância está justamente no fato de que estatísticas mostram que parte dos acidentes de trânsito no Brasil tem relação com o uso de bebida alcoólica. O motorista embriagado tem seus reflexos diminuídos pela ação do álcool que deprime o sistema nervoso enquanto circula pelo corpo. Essa proibição, quando bem fiscalizada, inibe o uso de álcool pelo condutor, ocasionando redução de acidentes. Você pega isso aqui, você tira isso aqui, pega isso aqui exatamente como está, coloca lá e põe. Deixa eu ver se você precisa pôr. Lê aí em voz alta. Com isso aqui primeiro. Com esse momento aqui lá em cima. Não, Mas vá lendo aí. Não, volte aí. Volte e lê aí inteiro. A lei seca estabelece alcoolemia zero ao volante e penaliza o condutor que infringir essa lei. Estatísticas mostram que parte dos acidentes de trânsito no Brasil tem relação com o uso de bebida alcoólica. O motorista embriagado tem seus reflexos diminuídos pela ação do álcool, que deprime o sistema nervoso enquanto circula pelo corpo. Essa proibição, quando bem fiscalizada, inibe o uso de álcool pelo condutor, ocasionando redução de acidentes. O que você vai escrever nesse parágrafo? Sobre o que você vai escrever nesse parágrafo? De acordo com a sua introdução, você vai escrever sobre o quê? Não, para mim tinha que falar sobre a redução dos acidentes lá no início, para eu poder seguir essa aqui. Será que não vai haver Pela linha de raciocínio que você fez, você faz isso. Mas é no final. Mas não tem problema. O problema aqui é que você está trabalhando com a razão, você não está trabalhando com a lei seca. Quando você pega esse fragmento e coloca lá em cima, você faz conexão logo com o tema. Você chama logo, porque lembram? As primeiras linhas, elas são para você estabelecer uma relação do tema mais a vertente 1 no caso. Você deixa a vertente 1 explícita somente no final, mas deixa. O parágrafo, ele cumpre a sua proposta de trabalhar com o tema, uma linha de raciocínio que leva até a vertente que você está trabalhando. Você trabalha isso aqui. Você descreve como é que é o processo da alcoolemia. A única coisa que você precisa fazer é pegar esse fragmento inteiro e colocar lá em cima. Do mais, vocês veem algum problema? Não. Só mudar a posição. Só mudar a posição. E se você puser na cabeça, eu preciso, nas primeiras linhas, relacionar tema e vertente.
E, obrigatoriamente, se eu não puser a vertente aqui em cima na primeira linha, que eu ponho a vertente na última linha. Porque a última linha é o quê? Não um fechamento? Ok. É impossível sair do esquema. Mas está muito legal. A gente consegue logo perceber que o texto ele cumpre a expectativa gerada desde o título. É um texto limpo, objetivo e que, apesar de você ter demorado muito para introduzir tanto tema, o seu pecado aqui não foi nem introduzir a vertente em si. O seu pecado foi não introduzir o tema. Porque quando você não introduz o tema, você demora de estabelecer a coesão textual. Isso aqui é interessante para até a aula que nós fizemos anteriormente sobre coesão. Vejam, eu trabalhei coesão com as meninas e indiquei que coesão é uma questão visual. A setinha de lá da introdução tem que se casar logo com o início. Então, você leva muito tempo até pegar uma seta da introdução e vir para cá. Não pode fazer isso. Entendeu? Vamos lá. Outro efeito observado após a implantação da lei seca é o comportamento de parte da população brasileira diante da tolerância zero. Ela fez o quê aí? Cumpriu expectativa? Totalmente, né? Ela já inicia dizendo, minha segunda vertente é essa aqui, eu estou querendo expor logo. Você pode colocar, no lugar de um outro efeito, você pode colocar um efeito também, um efeito negativo também. Já que você apresentou um efeito positivo, você coloca um efeito negativo também. Exatamente, no mesmo valor semântico. Então, quando você coloca outro efeito observado, parece que você vai apresentar um outro efeito positivo. Se você coloca um efeito negativo, também, diga. É interessante você trabalhar com todos os elementos temáticos, retomar todos os elementos temáticos em cada um dos parágrafos, porque isso fortalece. Se, por um acaso, você perceber que há um empobrecimento do ritmo do texto, aí você retira ou faz uma substituição de brasileiro, no país, porque quando você coloca no país e acima você colocou Brasil, significa dizer que você está falando sobre um país que já foi referenciado, mesmo que seja em outro parágrafo. Apresentando no início, no país, alguns estados brasileiros, ou os estados brasileiros, a federação, entendeu? Porque você já apresentou no início. Mas muito legal, né, gente? Ela já sinaliza bem explicitamente a relação com a introdução, na mesma ordem com a qual trabalhou na introdução. Um efeito negativo também observado após a implantação da lei seca é o comportamento de parte da população brasileira diante da tolerância zero. Muitos indivíduos utilizam a tecnologia dos smartphones para passarem informações sobre os locais onde estão acontecendo as blitz da lei seca. Com isso, motoristas alcoolizados seguem por outro caminho e conseguem driblar essa fiscalização. Ou seja, fica claro que a própria população não tem a consciência de que a lei deve ser seguida e que esses motoristas devem ser punidos. Início, meio e fim, o parágrafo. Tem início, meio e fim? A cara é pela enxaqueca, tá? Então, eu tô com a careta. Não, tem início, meio e fim. O que ela pode apresentar, deixa eu ver. Porque aqui é uma declaração inicial. Aqui é uma declaração inicial. E ela se pergunta, por que um efeito negativo observado na implantação da lei seca é o comportamento de parte da população brasileira diante da tolerância zero? Porque muitos indivíduos utilizam a tecnologia dos smartphones para passar informações sobre os locais onde estão acontecendo as blitz da lei seca. Aí ela está aqui quando ela diz, qual é o resultado, o reflexo disso? Não é uma ilustração? Motoristas alcoolizados seguem por outro caminho e conseguem driblar. Eu tiraria isso aqui, ó. Essa palavra.
A fiscalização. Porque você não cita a palavra fiscalização, né? Então, semanticamente se faz relação com blitz, mas as blitzes vão fazer a fiscalização. A relação é com a ideia. Esse ou seja, ele ficaria com vírgula aqui. Eu gostei do efeito que ele faz aqui, mas o corretor pode julgar que isso é um erro. Eu, portanto, retiraria, fica claro assim, e colocaria o assim. Fica maiúsculo. Tiro ou seja, eu só retiraria o ou seja porque o ou seja teria que ficar entre vírgulas. Eu gosto do efeito dele. Mas aí ficaria muito longo também. Se eu pusesse vírgula. Aí eu opto pelo conservar o ponto e colocar um aspecto conclusivo. Não, o assim ele já cumpre o então. Fica claro assim que a própria população não tem a consciência de que a lei seca deve ser seguida e que esses motoristas devem ser punidos. Esse assim está entre vírgulas? Está. Tem aqui e aqui. Eu tinha colocado parênteses, mas não coloca parênteses não, são as vírgulas, tá? O que eu percebo no texto? Declaração inicial, justificativa da declaração inicial, ilustração para essa declaração inicial e uma conclusão, inclusive colocando um conectivo conclusivo.